Amados, é muito bom poder estar aqui, muito bom estarmos juntos na casa do Senhor. Com certeza, na face da terra, o melhor lugar dos crentes é dentro da igreja. Você crê nisso? Amém. Então, nunca escolha outra coisa a não ser estar na igreja no domingo, em nome de Jesus. Tiramos férias de grupos pequenos, tiramos férias de atividades, mas não tiramos férias de cultuar ao Senhor. Aliás, também quero dar um passinho à frente em relação a isso e dizer a você, chegue na hora. Você que tem o costume de atrasar, tenho certeza que você não atrasa no teu trabalho, tenho certeza que você não atrasa nas festas de aniversário, tenho certeza que você não atrasa no casamento, tenho certeza que você não atrasa em várias outras coisas. Então não se atrase na casa do Senhor, que seja um divisor de águas para você nessa noite, em nome de Jesus. Se comprometa em honrar ao Senhor por completo, do início ao fim dos horários que nós escolhemos estar juntos. Amém? Que assim seja na vida dessa igreja, em nome de Jesus. Que possamos honrá-lo com a melhor parte nossa. Primícia é isso, é dar a Ele o melhor e a melhor parte, né? Caim também ofertou, mas não foi a melhor parte. Então que nós possamos dar a melhor parte a Ele, a melhor parte na nossa agenda, a melhor parte em tudo aquilo que diz respeito a nós, tudo aquilo que diz respeito ao que nós podemos oferecer a Ele, como obediência, em amor, como primícia, como honra, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, tenho ouvido a respeito disso, tenho me alegrado. Nós estamos avançando no que diz respeito a fluirmos de forma sobrenatural, a fluirmos de forma da qual o Senhor está conduzindo. É fácil até ouvir o louvor e a adoração dessa igreja, está diferente. A atmosfera é outra, o ar é outro, o ambiente é outro, porque eu e você estamos decidindo crer e avançar naquilo que a palavra tem nos ensinado. Eu tenho convicção no meu coração que tudo isso que nós estamos vivendo neste fim de ano não é nada mais, nada menos do que uma grande preparação para 2020. Eu tenho certeza no meu coração de que o Senhor está se derramando sobre nós, está mostrando a nós caminhos mais altos, lugares mais nobres, fundamentos mais sólidos, para que eu e você possamos viver na intensidade que Ele tem para nós e na intensidade que Ele tem para esta cidade. E então, que mais uma vez nessa noite nós possamos estar aptos para ouvirmos o que o Espírito diz à igreja, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar para nós, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, e se pôr de pé, por gentileza, vamos ler juntos, a partir do versículo 8. Vamos ler o versículo 7 em diante, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Glória a Deus por isso. A cada um. Visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor amado, Senhor bendito, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. E dizemos que não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém melhor do que o Senhor, não há ninguém mais poderoso que o Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso.
Tu és o Criador dos céus e da terra, e todas as coisas que nela existem subsistem por tua determinação. Tu és aquele que governa céu e terra, Tu és aquele que está sobre todo o firmamento, Tu és aquele que estabelece todo o fundamento, Tu és aquele que permite, Tu és aquele que proíbe, Tu és aquele que diz sim, Tu és aquele que diz não, Tu és aquele que move, Tu és aquele que paralisa, Tu és aquele que faz andar e Tu és aquele que faz parar, Deus, todas as coisas, todas as pessoas, todos os astros, tudo está sobre o Teu governo, tudo está sobre o Teu controle. E ainda que o Senhor nos dê a liberdade, esta liberdade está debaixo da Tua aprovação e o Teu controle, porque Tu operas sobre tudo e todos, e o Senhor é sobre nós. Então, Senhor, que nessa noite seja da mesma forma. Que nessa noite o Teu Espírito governe sobre cada um de nós. Que nessa noite o Senhor encontre em cada coração uma terra fértil, para que cada semente que seja derramada possa, Senhor, germinar e multiplicar, Deus, a 100 por 1 na vida de cada irmão e irmã, nesta casa, nesta igreja e a todos aqueles que estarão assistindo no YouTube. Senhor, em nome de Jesus, estendemos a nossa oração para São Vicente, estendemos a nossa oração para Guiné-Bissau, Senhor, para Bissau, para Bissorã, para Mansoa, estendemos a nossa oração para a nossa igreja norte-americana. Senhor Deus, estendemos, Pai, e cremos que Tu estás no controle de todas as coisas e Tu operas tudo em todos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aleluia. Nós estamos avançando no que diz respeito aos dons. Começamos falando a respeito do amor, que é o elo, que ainda que todas as coisas deixem de existir, ou ainda que a fé e a esperança possam ir embora, ainda que nós tenhamos todas as coisas, ou entreguemos até mesmo o nosso corpo a ser queimado, o amor é aquele que prevalece. O amor é o elo que não acaba, o amor é a eternidade, porque Deus é o próprio amor. E nós, debaixo desse entendimento, caminhamos para com os dons, entendendo que é para o serviço, entendendo que é para com o próximo, entendendo que é para com a comunidade, para com a vida de cada um de nós. E todas as vezes que operamos num dom, ou que alguém opera num dom, é em favor do próximo. É debaixo deste amor, é debaixo desse entendimento. Pudemos falar um pouco a respeito da oração em línguas, pudemos falar um pouquinho a respeito de profecia, falamos um pouco a respeito da interpretação de línguas, e hoje eu gostaria de compartilhar algo contigo com respeito ao dom da fé, junto com a cura e a operação de milagres. Paulo ele difere, ele separa a fé da cura e da operação de milagres, mas nós vemos muitas das vezes que estes dons, eles trabalham de forma conjunta e eles estão principalmente no que diz respeito à fé. A fé é um alicerce que ele serve para a cura, ele serve para a operação de milagres. E ele, então, é algo que merece a nossa atenção. O dom da fé merece a nossa atenção. Na palavra de Deus nós encontramos, podemos destacar ou diferenciar 3 tipos de fé. Nós vemos primeiramente a fé salvífica, lá em Efésios capítulo 2, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, por meio da fé e por meio do arrependimento, nós nos adentramos no reino de Deus. O arrependimento é o abismo que encontramos entre nós e Deus quando nos encontramos como pecador. E aí nós olhamos para Deus e vemos a sua santidade e sabemos que Jesus, que é o caminho, como nós cantamos aqui hoje, a verdade e a vida, Ele se coloca nesse abismo como o caminho que nos leva até o Pai. E isso só se dá mediante a esta fé, nesta graça que Deus nos agraciou com o Filho. Então esta fé salvífica, esta fé para a salvação, nos abre as portas para o reino de Deus. Nós podemos ir lá para Hebreus, capítulo 11, onde nós vamos encontrar uma outra natureza de fé, que é a fé contínua.
É a fé que lá em Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus ainda fala diante essa nuvem de testemunhas, ou seja, todos aqueles que creram, que em Hebreus 11 vai citando pela fé, a fé que ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esta fé que, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé também a própria Sara, todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe. Esta fé que é a fé contínua, é a fé que todo cristão desenvolve, vive, baseado nesta fé. Ora, aquilo que é parte do Espírito Santo, que é depositado em nós, e nós então desenvolvemos isso porque Ele nos concede, e ora pela decisão que nós tomamos também de caminhar com Ele. É algo que nós entendemos que caminham junto. O Espírito operando em nós, debaixo de um desejo nosso de que Ele opere. E nós vivemos essa fé, mas quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele está falando de um dom que opera para o serviço do próximo, de um dom que opera de uma forma pela qual Deus apraz, Deus deseja operar de forma diferente, de forma inovadora, de forma sobrenatural, de forma que é uma fé que ela ressalta da fé contínua. E nós entendemos que esta fé, ela possui elementos. Este dom da fé possui elementos, e é a respeito desses elementos que eu quero falar contigo nessa noite. Para que a tua fé e o dom da fé sobre você possam ser exercitados e você possa ser estimulado a desenvolver este dom na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? O primeiro elemento que traz para nós este fortalecimento do dom da fé é quando nós entendemos que a fé ela deve ser em Deus e somente em Deus. Deus sendo a única fonte da fé. Pastor, isso é óbvio? Nem tanto. Muitas pessoas separam a fé de Deus. Talvez você já tenha ouvido até falar de um livro chamado O Segredo. Para quem não conhece, é um livro que fala a respeito de uma fé onde o universo conspira em teu favor. Um livro que te estimula a crer naquilo que você almeja, a almejar coisas, e o universo então conspirará em teu favor. E muitas das vezes nós, como cristãos, fazemos a mesma coisa. Separamos a fé de Deus e dizemos, eu vou crer. Ainda que Deus não tenha falado comigo, ainda que isso, ainda que aquilo, ainda que a palavra não me respalde, eu vou crer. Esse é o famoso determinismo. Quando alguém se levanta e fala, eu vou determinar, ainda que não esteja alicerçado na palavra. O pastor Guinter falou aqui para nós hoje, nós podemos determinar quando a palavra nos respalda. Com muita sabedoria o pastor falou. Mas quando a palavra não nos respalda, nós não temos a autonomia, a autoridade de determinar nada. Você sabia disso? Todas as vezes que nós fazemos isso, ou seja, todas as vezes que nós determinamos algo que o Senhor não respalde, nós estamos passando por cima dele. E ai daquele que passa por cima de Deus. Ou melhor, ai daquele que acha que passa por cima de Deus. Porque Deus é fogo purificador, mas Ele também é fogo consumidor. E que eu e você possamos temer e tremer mediante a Ele. Em nome de Jesus. O poder da fé, meus amados, ele não está em uma energia espiritual do que crê. Muitas pessoas buscam a consagração achando que há uma energia celestial que será acumulada. Não sei se você já jogou aquele jogo Street Fighter, que agora com o Super Nintendo lá em casa que eu tinha dado para minha filha de presente, eu vi esses dias. Quem que é aquele que faz
O rio, que ele faz um negócio e sai uma força de dentro dele. Tem gente que vive a fé cristã desse jeito. Que acha que buscar ao Senhor na consagração lhe acumulará uma fé, que por meio dessa fé, poder emulará dele. A consagração não tem nada a ver com isso. A consagração tem separar-se, humilhar-se e ouvir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A consagração é de fato um exercício da vida piedosa. Eu não estou aqui desconstruindo, eu estou ensinando. A consagração é um elemento que todos nós devemos exercitar. Mas ela serve para que nós possamos nos despir de nós mesmos, abandonar os nossos desejos carnais, abandonar os nossos sonhos pecaminosos e humanizados, para ouvirmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu e você fazemos isso, então, nós podemos dizer como o salmista, em Salmo 33, 18, onde ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor. Tem alguém aqui que sabe esperar no Senhor? Amados, nossa alma espera na única fonte da nossa fé. A nossa alma espera no Senhor. Nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Salmo 147, 10. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Quando eu e você cremos em Deus como a única fonte da nossa fé, quando eu e você depositamos tudo aquilo que cremos, que oramos, que almejamos, que estamos entendendo para orar, para buscar, para esperar, e depositamos no Senhor, aí sim Ele é capaz de falar e nós ouvirmos. Aí sim Ele é capaz de dizer sim e dizer não. Aí sim Ele é capaz de aprovar ou desaprovar aquilo que nós buscamos e vivemos na presença dEle. Devemos, amados, cuidar do nosso coração para nós não valorizarmos mais o vaso do que o óleo. Tem muita gente valorizando mais o vaso do que o óleo. Tem muita gente buscando mais o homem consagrado do que a consagração. Tem muita gente buscando mais o ministro do que o Deus do ministro. Tem muita gente buscando mais aquilo que vem de fora do que aquilo que Deus quer encher dentro. E aí eu e você damos um tiro no pé da nossa própria igreja. Porque o mesmo poder que opera tudo em todos, que poderia operar no teu irmão ou na tua irmã, precisa operar naquele pregador famoso. Porque você só ouve ele. Aquele que está do seu lado, que poderia fazer a oração de fé que você precisa para a tua vida, para aquele momento, você ignora. E você vai buscar pregadores na internet, você vai buscar pregadores em conferências, você vai buscar pregadores em lugares que você tem até que pagar aquilo que Deus deu de graça. Mas o Senhor, Ele quer desconstruir isso no meio de nós, amém? O Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos capacitar, Ele quer desenvolver isso em nós. E o fato, amados, de que nós, ao desenvolvermos esses dons, ao entendermos esses fundamentos e começarmos a operar debaixo desse entendimento, nós seremos uma igreja sustentável. Você sabe o que é isso? É uma igreja que produz para si aquilo que precisa ser produzido da parte do Senhor. É uma igreja que quando precisa de um profeta, ela tem. É uma igreja que quando precisa de uma oração de fé, ela tem. É uma igreja que quando ela precisa de um evangelista, ela tem. É uma igreja que quando precisa de um apóstolo, ela tem. É uma igreja que quando ela precisa de uma palavra revelada, ela tem. É uma igreja que quando precisa de interpretação de línguas, ela tem.
são os presentes que estão dentro de cada um de nós. Eles já estão dentro de cada um de nós. Concentre as tuas forças no Deus da fé e não na fé dos outros. Foque em Deus. Foque em Deus, meu irmão. Foque em Deus, minha irmã. Busque-o na intimidade da presença dEle. Se rasgue na presença dEle. Pastor, mas eu não consigo ficar 5 minutos orando. Fica que vai dar certo. Fica que vai dar certo, eu te garanto. Pastor, eu não consigo ler meio versículo. Leia que vai dar certo, eu te garanto. Consagre-se. Pastor, eu não consigo fazer um jejum. Faça um jejum. Seja fiel no sim, faça um jejum. Deixe o Senhor trabalhar. Todos nós iremos tentando, todos nós iremos capengando, todos nós iremos, de certa forma, muitas vezes, nas tentativas, errarmos. Mas se não tentarmos, nunca conseguiremos ou nunca chegaremos ao ouvir ao Senhor, ao despirmos-nos de nós mesmos. Às vezes a gente encontra uma boa desculpa para dizer, eu não vou fazer porque eu sei que não vai dar certo. E aí ficamos nessa, passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. O Senhor quer te usar. O Senhor quer derramar em você a resposta para o teu irmão. O Senhor quer que você creia no sobrenatural. O Senhor quer que você creia nos milagres. O Senhor quer que você creia nele como a única fonte que você precisa. Em nome de Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas eu confio no Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu dono. Coloque no Senhor a tua única fonte, em nome de Jesus. Eu te garanto, Ele não vai te deixar para trás. Ele não vai te deixar para trás. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, para que se arrependa das suas palavras. Segundo elemento para este dom de fé, a fé de que Deus é capaz de curar. Repita comigo isso. Diga comigo, a fé de que Deus é capaz de curar. Diga, é capaz de curar. O nosso Deus é capaz de curar. O nosso Deus é capaz de curar. Mateus 9:28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso curar? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Precisamos crer que Deus é capaz de curar. Agora, é mais uma coisa óbvia, só que não. Pergunte-se para você mesmo, bem aí no fundo do teu interior. Você crê que Deus é capaz de curar? Quando você vê um enfermo, a tua reação, você crê que Deus é capaz de curar? Quando você está prestes a ser confrontado naquele momento, ou você vai orar, ou você vai dizer, poxa vida, que pena, ou você vai oferecer um remédio, ou você vai oferecer alguma coisa, você crê, naquele momento, que Deus é capaz de curar? Quanto de fato eu acredito nas histórias da palavra de Deus que Jesus curou? Se pergunte isso, não tenha essa vergonha de se perguntar isso, porque se você nunca se perguntar isso de verdade, você nunca vai crer de verdade. Quando você lê a palavra de Deus e você vê os milagres do profeta Elias, os milagres do profeta Eliseu, quando você vê o mar vermelho se abrindo, quando você lê a respeito da história de Noé, quando você vê ali
Daniel na cova dos leões. Quando você vê Ananias, Misael, Azarias ali na fornalha de fogo, você crê? Você crê que aquilo aconteceu? Ou você quer crer que aquilo aconteceu? Pergunte-se verdadeiramente nessa noite. Permita-se perguntar verdadeiramente nessa noite. Deus é capaz de curar para mim? Mateus 8:2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Incrível que esse homem não questiona a capacidade de Cristo. Ele duvida da disposição. Talvez Jesus não queira curar, mas ele não duvida de que ele é capaz de curar. Marcos 5:34, e lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando a mulher com fluxo de sangue encara a multidão e ela toca na orla do manto de Jesus. A confiança de que Jesus cura. Um outro elemento fundamental para o dom da fé, junto com a cura, é a fé na bondade de Deus para curar. Porque podemos crer que Deus cura, podemos crer que a palavra de Deus é verdadeira e eficaz, podemos crer nessas coisas, mas se acreditamos que Deus é um Deus irado, se acreditamos que o nosso Deus é um Deus de mau humor, se acreditamos que o nosso Deus é um Deus que reprova o tempo inteiro, nós não vamos acreditar na sua bondade para curar. Quantos irmãos já não ouvimos? O fulano está enfermo porque está em pecado. Será mesmo? Ou será que ele está ainda enfermo porque você não orou por ele? Deus é bondoso. Quantos creem nisso aqui nessa noite? Lucas 11:11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, somos maus, não é verdade, amados? Como somos maus? Como somos maus? Como somos maus? Nós somos maus, nós somos egoístas, nós pensamos em nós mesmos, e está cada vez pior, está cada vez pior. O Brasil está prosperando, nós temos visto cada um aqui enriquecendo, ganhando mais, tendo mais roupa, tendo mais cacareco dentro de casa, tendo um carro melhor, viajando mais, e estamos cada vez mais ficando mais egoístas, sendo que tudo isso deveria servir para sermos mais generosos, mais envolvidos com as coisas do Senhor, que diz respeito a uma eternidade. Estamos ficando cada vez mais egoístas. Isso aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo aqui. Isso é o sinal de que somos humanos, mas nós não nos conformamos com isso. Nós lutamos contra isso. Que o povo de Deus é um povo generoso, o povo de Deus é um povo que ele pensa no próximo. Amém? Mas o fato é que a nossa natureza, que somos maus, é o que a palavra nos diz. Nós sabemos ainda assim dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Olha que coisa linda, o nosso Deus é bondoso, e Ele é bondoso para curar, Ele é bondoso para ouvir a tua oração de fé, Ele é bondoso para ouvir o teu clamor, Ele é bondoso para ouvir a tua necessidade, a necessidade do teu irmão, Ele é bondoso para se inclinar às tuas necessidades, e nós precisamos nos lembrar disso e crer que esse Deus nos ama, com um amor que nós não fazemos a menor ideia de como Ele é ainda.
Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Receba isso em nome de Jesus. Eu creio que tem algumas pessoas aqui nessa noite que precisam receber da bondade de Deus. Talvez você tenha vindo de um histórico de que o teu pai era um pai irado. Talvez você tenha vindo de um histórico apostólico romano de que você viu aquele Jesus crucificado e você ficava de castigo, olhando para aquele Cristo crucificado no escuro de uma igreja escura e fria. E você se acostumou com a ideia de que Deus é um Deus distante e irado. Eu quero dizer para você, Ele é um Deus próximo e bondoso. E Ele te ama, Ele é contigo. Receba essa cura hoje em nome de Jesus. Ele está contigo, Ele te amou primeiro, Ele se entregou, Ele entregou o Filho dEle por amor de cada um de nós. Receba esse amor, porque se você não receber esse amor, você vai perder a melhor parte dEle. Você vai perder a melhor parte de ser cristão. Ele te ama. Eu preciso terminar esse versículo. Eu vou voltar. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa incrível. Para vos dar o fim que... Para vos dar o fim que... Para vos dar o fim que... Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus entende a tua dor. Ele se fez homem. Ele sofreu o que você sofre muito mais. Ele entende a tua frustração. Ele entende a tua tristeza. Ele entende a tua confusão. Porque Ele se inclina para cada filhinho. Ele vai atrás da 100ª ovelha, como nós cantamos agora há pouco. Ele vai atrás de você. Ele te ama, Ele se preocupa com o teu coração. Ele quer ouvir o teu coração. Quando você se chegar na presença dEle, lembre-se que você está chegando na presença de um Deus atencioso. De um Deus disponível. De um Deus que te acolhe, que te recebe e quer ouvir as coisas mais profundas e necessárias do teu coração. Talvez algumas dessas coisas precisam ser afinadas, ajustadas, sintonizadas com a palavra e com a fé cristã. Mas como diz o seu Rodolfo, é no andar da carroça que as melancias se ajeitam. Então, conforme nós vamos amadurecendo e crescendo na nossa fé cristã, nós vamos aprendendo a orar melhor. E o Espírito que intercede por nós vai nos ensinando. Amém, amados? Mas a nossa fé requer este relacionamento. A nossa fé requer essa crença de que Deus é bom. Em nome de Jesus. Quarto elemento para este dom da fé, dentro ainda de um âmbito de cura. A fé de que Deus de fato cura. Espera aí, mas já não foi essa? Não foi. Foi de que eu creio de que Deus pode curar. Mas será que Ele cura hoje? Será que Ele cura aqui? Será que Ele cura agora? Porque nós sabemos e podemos crer que Ele curou a mulher de fluxo de sangue. Podemos saber que Ele curou os leprosos, podemos saber que Ele fez o cego ver, podemos saber que Ele fez o coxo andar, podemos saber que Ele colou a orelha do soldado. Podemos saber de todas essas coisas e até mesmo crer, mas será que aquele mesmo Deus de lá é o Deus de aqui? Será que aquele mesmo Deus que foi capaz de fazer coisas, histórias que nós lemos na palavra de Deus, será que Ele pode operar sinais, milagres, maravilhas no meio de nós aqui hoje? Será que eu e você temos a permissão da palavra de Deus para crermos nisso? Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de que pedimos,
de que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Quantos aqui são criativos na hora da oração? Eu sou. Quantos aqui creem em coisas que oram por coisas grandes? Amém. A palavra de Deus está nos dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a oração criativa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do irmão ou da irmã de maior fé no nosso meio. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele não fica nem no pedido, ele vai para o pensamento. Ele fala, aquilo que você nem pedir, eu faço infinitamente mais daquilo que você está pensando. Você está pensando aí, eu estou pensando infinitamente mais. Aliás, eu habito no infinito. Para mim, o infinitamente mais é corriqueiro, faz parte do meu século a século. Faz parte. Sabe, amados, existe uma linha de evangélicos que creem que os dons cessaram. Existe, principalmente numa teologia histórica, de que a fé nos dons, a oração em línguas, as profecias, os milagres, se cessaram lá na igreja primitiva. O nome dessa teologia é a teologia cessacionalista, de que cessou. Eu não consigo, vocês me perdoem, mas eu não consigo ler a Bíblia e chegar nessa conclusão. Eu não consigo viver a minha vida cristã e chegar nessa conclusão. Sendo que todo dia tem um novo milagre acontecendo. Todo dia eu tenho intimidade com o Senhor, disponível para mim a qualquer momento. Todo dia eu tenho algo para ser confrontado, para avançar na minha fé. Eu não consigo crer que essas coisas acabaram, cessaram na igreja primitiva. Simplesmente não consigo. Quando eu me deparo com esse texto de Efésios 3:20, ou de repente com João 14:12, onde Jesus diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quantos aqui creem em Jesus? Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. É o que Jesus está falando. E outras maiores fará. Tem alguém aí? Outras maiores fará, amados. Outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, vocês vão continuar e vão mais longe. Nas obras, nos milagres, nos sinais, nas maravilhas, porque eu vou, mas eu vos enviarei o auxiliador e ele habitará em vós. E esse auxiliador, ele vos dará poder para fazer infinitamente mais do que vocês estão pedindo ou pensando. Isso é fé, isso é dom de fé. É isso que precisa ser ativado dentro de cada um de nós quando alguém chega, eu estou com dor de cabeça. Eu estou com uma dor na coluna. Eu perdi o emprego, não sei o que vai ser da minha vida. Eu estou com um problema no meu matrimônio. Onde estão os intercessores? Onde estão aqueles que oram? Aqueles que creem? Aqueles que levantam um clamor e o céu vai em direção e cumpre aquilo que está escrito? Eis-nos aqui, amém? Posso dizer isso por você? Eis-nos aqui, vamos crer. Tiago 5,17, amados, na própria palavra de Deus, lá do outro lado, lá na frente, falando do de trás, olha o que Tiago fala de Elias. Elias era homem semelhante a nós. Eu imagino aqui Tiago passando por um momento de perseguição, passando por um momento tentando entender algumas coisas. Um homem que literalmente colocava a mão na massa. Nós sabemos que Tiago era um homem que estava ali, muito conhecido, os seus textos a respeito das obras. E ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E sabe o que aconteceu, gente? Por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago está falando, olha, teve Elias, mas eu estou aqui, eu sou Tiago, e eu também creio nesse mesmo Deus, e se eu precisar orar e houver uma necessidade divina para que não chova, não vai chover. A palavra respalda a própria palavra.
Tem alguém apaixonado pela palavra de Deus aqui nessa noite? Amados, nós precisamos crer no que está escrito. Essa é a nossa conduta de fé. Nós precisamos crer como está escrito. Quando cremos como está escrito, vivemos como está escrito. Se não cremos como está escrito, não viveremos como está escrito. Mas quando cremos como está escrito, viveremos literalmente o que está escrito. Essa é a nossa fé. A nossa fé é baseada no que está escrito. E se está escrito, está escrito. Não seja você louco de rasgar algumas páginas do que está escrito. Viva o que está escrito. Usufrua do que está escrito. Libere o que está escrito. Permita o que está escrito entrar no teu coração e estar escrito não mais agora em tábuas, mas agora em tábuas de carne, no meio de nós, em cada um de nós, que eu e você sejamos essas cartas vivas, uns para os outros, desenvolvendo este dom, crendo com toda a fé no nosso coração. E por fim, o quinto elemento para estes dons de fé, de cura, de operação de milagres. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Ele diz: chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé. Preste atenção aqui. E a oração da fé. Tiago está falando aqui do dom da fé, desenvolvido entre os presbíteros, desenvolvido no meio da igreja, em operação, em ação. A oração da fé salvará o enfermo. Salvará o enfermo do que? Da eternidade? Não, da enfermidade. Da enfermidade. Não é da eternidade. Por quê? Porque ele fala depois da eternidade. Salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Ou seja, ele estava deitado, ele estava acamado. E esta oração salvou o enfermo, ele levantou, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E aí vai para a espiritualidade. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Curados. Que oração é essa? É a oração de fé. É a oração da fé. É a oração onde aquele que crê no milagre, quando ora, e a fé está ali num elemento conectada perfeitamente no Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos, aquele que é capaz de curar. Então, de forma sobrenatural, ele opera e nós podemos viver nos sinais e milagres do Senhor. Poxa, pastor, e agora? E todos os outros casos que não aconteceu nada? E todas as outras situações onde nós vimos pessoas orando e nada? A enfermidade continuou, ela se multiplicou, ela se alastrou, ela levou o nosso irmão embora. O que eu faço com isso? Eu tenho um exemplo que eu encontro na palavra de Deus e eu sempre penso nele quando Satanás quer me derrotar nesse tipo de pensamento. E eu quero dizer para você nessa noite que isso é uma seta de Satanás na tua fé. Quando você começa a duvidar do poder curador de Deus, quando você começa a duvidar do poder dos milagres do Senhor, quando você começa a diminuir a capacidade de Deus de operar no meio de nós hoje, aqui e agora, você está debaixo de uma seta de Satanás no teu coração. Você está debaixo de uma opressão. Essa fé está minada. Talvez você dê as desculpas que você quiser, mas é desse jeito que funciona. Tá, mas e aqueles que oraram e não aconteceu nada? Temos exemplos assim na Bíblia? Lembra do filho de Davi com Batseba?
Lembra que Deus já havia decretado que aquele filho morreria? O que Davi fez? Sentou e ficou esperando ele morrer? Sim ou não? O que ele fez? 2 Samuel 12:15, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. O que ele fez? Orou. Passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia em que Davi jejuava, ao sétimo dia em que Davi orava, ao sétimo dia em que Davi não dormia mais, ao sétimo dia em que Davi guerreava em favor daquela criança, morreu a criança. E agora, José? E agora, Davi? E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. O que fazemos com a nossa fé? Exercitamos ela até Deus dizer chega. O que fazemos com a nossa oração, com a nossa vida piedosa, com os nossos jejuns, com o nosso clamor incessante? Depositamos nos pés do Senhor até o Senhor dizer chega, porque este é o nosso papel: crer até que a soberania dele responda a algo diferente da nossa fé. Quando ele responder em sua soberania, aí podemos nos levantar, tomar o nosso banho, nos ungirmos com óleo e comermos. Mas enquanto a sua soberania não decretar o que está estabelecido na eternidade, eu e você creiamos com todo o nosso fervor e vigor, oremos com todo o nosso fervor e vigor, jejuemos com todo o nosso fervor e vigor, possamos agir, hajamos, está certo? Hajamos com todo o nosso fervor e vigor, até que o Senhor fale alguma coisa diferente disso. Agora, o que nós vemos nessa geração é uma desculpa esfarrapada na soberania de Deus. Posso falar um pouquinho para nós aqui? A desculpa esfarrapada de que Deus é soberano, então não adianta orar. Sabe, pastor, não adianta crer, porque Ele vai fazer do jeito dele mesmo. É óbvio que Ele vai fazer do jeito dele, Ele é Deus. Mas Ele me manda orar, Ele me manda importunar, Ele me manda bater, Ele me manda pedir, Ele me manda buscar, Ele me manda ter uma reação mediante a uma ação na minha vida. E é por isso que deve haver fervor na vida do cristão. É por isso que deve haver movimento na vida do cristão. Porque é o que Ele nos pede, amados. É o momento em que Ele fala conosco, é o momento em que gera intimidade, é o momento em que o Senhor trabalha, é o momento em que o Senhor derrama do maná dEle nas nossas vidas, é o momento em que Ele nos diz para onde ir e nós o seguimos, é o momento em que Ele opera nas nossas vidas da forma mais poderosa e sobrenatural. Quantos estão aqui em direção à terra prometida? Eu vou te dar mais uma chance de responder isso. Quantos aqui estão em direção à terra prometida? Então levanta e anda. Levanta e anda.
Levanta e ora. Levanta e creia. Levante e jejue. Levante e faça algo que a tua fé seja estimulada, para que o dom da fé seja revelado para nós. Agora, se você ficar pendurado na soberania de Deus, assim como muitos ficam pendurados na graça de Deus, não querendo se santificar, aí, meu irmão, minha irmã, desculpa, mas você precisa se converter. De verdade. Ou pelo menos começar a ler a palavra de Deus. Para que você seja confrontado com o que está escrito. Porque o que está escrito vai determinar quem você vai ser em Jesus Cristo. Quando você vê esses homens fazendo coisas sobrenaturais, eu não sei quanto a você, mas eu oro, eu temo, eu tremo, eu busco isso para a minha vida. Eu quero viver estes sinais. Eu quero viver estes sobrenaturais, amados. O que você acha que aconteceria com essa cidade se no nosso meio os testemunhos começassem a se multiplicar? Se na tua ousadia, vamos supor, vamos viajar um pouquinho aqui na maionese, vamos supor que amanhã, o sonho de todo pastor, né? Que amanhã você acorde diferente. Que amanhã você acorde com uma fé que você não conhecia em você. Que amanhã você acorde com uma ousadia diferente da que você está com ela aqui agora. Que amanhã o despertador toque e você abra os teus olhos assim, sabe? Com aquela música do rock ball. Aí você levanta daquela cama e você fala, alguma coisa aconteceu em mim. Sabe quando alguém acorda com superpoderes, assim, alguma coisa diferente acontecendo? De repente, amanhã, vamos supor, amados, vamos sonhar aqui. Quem quer sonhar comigo? Vamos supor que amanhã isso aconteça comigo, com você. Teu despertador toca lá, de repente você acorda diferente. E aí você olha para a tua mão assim, você vê Deus. E aí você... E aí você começa a andar assim, naquela direção do teu café da manhã. Só que você fala, quer saber, esse café da manhã eu vou pular, eu vou jejuar. Porque parece que Deus está querendo fazer alguma coisa diferente em mim hoje. Deus está querendo fazer alguma coisa diferente através de mim hoje. Esse café da manhã eu vou deixar de lado. Eu vou deixar de lado porque tem alguma coisa mais importante do que ele para mim hoje. Aí eu vejo a palavra de Deus lá no cantinho, lá na cômoda, né? O pessoal fala da Bíblia do católico, que é amarelada no salmo, tal, mas a do crente é fechada e no cantinho também, né? Fecha parênteses, volta aqui. Vamos continuar sonhando. Aí você pega aquela palavra de Deus e fala, eu acho que Deus tem alguma coisa para falar para mim hoje aqui nesse livro. Já pulei o café da manhã, o tempo que eu tinha no café da manhã, agora eu vou me dedicar na palavra de Deus. Olha, gente, pensa no milagre acontecendo. Aí você vai lá, você abre a palavra de Deus e você começa a ler, e de repente o Espírito Santo parece que grifa, negrita algumas palavras, aquilo entra em você. Sabe aquele desenho das palavras saltando assim da Bíblia e entrando na tua mente, mudando, te dando mais força, te dando mais vigor. E aí você olha assim, com aquele olhar obstinado, crendo que grandes coisas o Senhor fará. Sabe quando o Rambo coloca aquela olhada? E aí você fala, cara, agora vai, você entra no teu carro, entra na tua bis, pega o teu ônibus, sei lá como é que você vai para o trabalho, você olha para o cobrador, não tem mais cobrador, né? Você olha para o teu colega de trabalho, pula o cobrador, você olha para o teu colega de trabalho, e aí o Espírito Santo cochicha no teu ouvido, ele fala assim, esse cara está triste, porque ele brigou com a mulher dele ontem. Fala para ele que Deus o ama mesmo assim. Vamos sonhar? Amém? Aí, beleza. Aí você vai lá e fala, ai Senhor, me dá coragem. Em nome de Jesus. Aí você chega. Olha, eu vou te falar uma coisa, não sei se faz sentido. Já quem estava no domingo passado sabe o que eu estou falando. Você está bem? Aí a pessoa fala, beleza, né? Já sabe que não está bem. Você discutiu com a tua mulher ontem? Aí o cara já abre o olho, né? Meu Deus,
Quem te disse? Você mora perto de mim? Você tem algum parente que é vizinho meu? E aí naquele momento então, você fala, engraçado, eu estou com a impressão de que Deus falou comigo que eu preciso orar por você por causa disso. A pessoa já vai estar ali, se não estiver chorando ainda, você pode contagem regressiva de 10 segundos. E aí naquele momento então você fala, olha, eu sei que a gente está trabalhando aqui, ou você faz isso no horário do almoço, né? Não quero ser antiético aqui, mas de repente em algum momento em que você possa fazer isso. E aí você nesse momento então fala, deixa eu orar por você. Aí você pega na mão daquela pessoa, você fecha os teus olhos e você faz uma oração de fé. Você deposita a tua fé na vida daquela pessoa. Você ora e anseia pelo melhor na vida dela. Você mostra para ela que você a ama naquela oração. Você compartilha da parte do Senhor. E deixa eu te dizer algo, sabe o que vai acontecer? De você vai sair poder. De você vai sair poder, ao ponto de algo no coração e na mente daquela pessoa começar a mudar. Alguma coisa vai acontecer, uma porta vai se abrir, alguma coisa vai acontecer ali. E no momento em que você fizer aquela oração, imediatamente aquela pessoa vai abrir os olhos diferente, vai olhar para você diferente, porque ela não viu mais você em você, ela viu Deus em você. E aí, meu irmão e minha irmã, pensa na revolução que Deus pode fazer no meio de nós. Será que eu sonhei muito longe? Será que dá para sonhar ainda mais? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Em nome de Jesus. Porque eu acredito que para hoje é isso. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu vou estar orando por você amanhã de manhã, a hora que o teu relógio despertar. Para que você abra o olho diferente, para que você não se reconheça em você mesmo, pelo poder do Espírito Santo. E quando você sair daquela cama, em nome de Jesus, você saia dali com uma missão de cumprir a vontade de Deus, por onde você passar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, tenha fé em Deus como única fonte. Tenha fé de que Deus é capaz de curar. Tenha fé na bondade de Deus para curar. Tenha fé em que Deus de fato cura. E tenha fé de que é a vontade do Senhor curar neste exato momento em que nós vivemos. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito possa operar de forma estrondosa no nosso meio a partir de hoje. Oramos, Senhor Deus, para que o Teu poder seja ativado na vida de cada um de nós. Oramos, Deus, em nome de Jesus, para que os testemunhos possam nos incendiar e fazer em nós aquilo que só o Espírito pode fazer. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que sejamos ativados pelo poder do Teu Espírito que já habita em nós, e que amanhã, Senhor, a nossa perspectiva de mundo seja infectada, ou melhor, seja totalmente conduzida por aquilo que o Teu Espírito está imprimindo em cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém.